Polémico, incendiário, há quem diga que fala mais depressa do que pensa. Ele é António Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, que, diz ela própria, a Ordem, que é para muitos um feudo da época medieval, com cheiro a passado dos tempos da outra senhora, a precisar de grandes reformas, à sua maneira. Mas as coisas não lhe estão a correr de feição. Na Ordem, orçamento de 2009 não existe. E o relatório e contas de 2008 foi chumbado por uma larga maioria de advogados, cada vez mais críticos das políticas e polémicas do atual bastonário. Mas nem por isso António Marinho Pinto pensa em demitir-se. Podem berrar que não me demito, demitam-se eles. É uma das frases recentes de um bastonário com as virtudes e defeitos do que alguns chamam um grilo falante. Se as palavras podem ser uma arma, as ditas por António Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, são verdadeiras granadas lançadas a torto e a direito que explodem geralmente com estrondo junto dos alvos a atingir. Políticos, Ministério Público, juízes, advogados, polícias, procuradores, sistema bancário, todos eles e mais alguns, de uma forma ou de outra, já foram tocados pelo rastilho de pólvora, às vezes seca, que António Marinho incendiou. Relembremos então. Nós temos casos verdadeiramente escandalosos de membros do governo, de ministros que negociam com empresas em nome do Estado e saem do Ministério e a seguir vão para presidentes de conselhos de administração dessas empresas a faturar milhões. É preciso averiguar politicamente o real, o verdadeiro património de certos dirigentes políticos e como é que foi conseguido. Grave, tão grave que o procurador mandou abrir inquérito. Não se sabe a quais declarações, porque há mais, muito mais. Verdadeiramente a investigação criminal em Portugal não depende do Ministério Público e em muitos aspectos há suspeitas que possa até depender dos governos. Os poderes de Estado, quando são exercidos para além dos seus limites, obviamente isso tem um nome, chama-se terrorismo de Estado. Não há uma obra pública, seja qual for o seu valor, que seja paga, afinal, pelo preço por que foi adjudicada. É sempre superior. E o financiamento dos partidos continua sem dar sinais de transparência democrática. A questão do BPN, do BCP e do BPP devem levar-nos a refletir a todos sobre os privilégios dos bancos na sociedade portuguesa. Pelos vistos, nenhum banco pode ir à falência, porque o Estado vem salvá-los. Críticas e denúncias que Marinho Pinto não consegue conter caladas, porque é ele, ninguém o cala, e não raras vezes quando ele fala, a justiça estremece. Não se sabe se por medo, se por vergonha. Passa-se com alguns desses magistrados o mesmo que se passou com os agentes da PIDE da GS nos últimos tempos da ditadura. Eles sabiam que já ninguém os respeitava. O julgamento que devia ser um ato solene de apuramento da verdade e de aplicação do direito, transforma-se numa teatralização grotesca, sem sentido, num mero ato formal sem conteúdo, unicamente para validar formalmente uma decisão que já está tomada na cabeça do juiz, com quem, aliás, terá já conversado com o procurador, porque trabalham no mesmo tribunal, lado a lado, com gabinetes lado a lado, viajam muitas vezes no mesmo automóvel. Isto para não falar noutras ligações. O sindicalismo nas magistraturas é uma aberração. O sindicalismo nas magistraturas pôs sempre os interesses laborais e profissionais dos seus associados acima do interesse público. Com tanto desequilíbrio na balança da justiça, as palavras de arremesso foram também pesadas num outro prato de uma outra balança e foram direitinhas bater à porta da instituição da polícia. Durante o dia, nas quadras da polícia, centenas e centenas de agentes da PSP a cotovelarem-se uns aos outros e muitas vezes em funções meramente burocráticas, e à noite temos as cidades desertas, abandonadas à delinquência, a toda a sorte de delinquência. O fundamentalismo justiceiro que se instalou em certos setores judiciais, sobretudo ligados à investigação criminal, sente que vale tudo para apresentar resultados espetaculares. São granadas em forma de palavras, com escudo invisível que fizeram ricochete e acabaram por fazer moça em quem as disparou. António Marinho Pinto diz que a sua ordem ainda vive na época medieval, em regime feudal. Mesmo assim, não pensa fazer a vontade a quem o quer ver pelas costas. Não sou feito da carne da desistência e da fuga. E assim prossegue, igual a si próprio, de fogueira em fogueira, sempre com mais lenha debaixo do braço. Até no caso Freeport.
eu estivesse no lugar dele, obviamente demitia-me. Ou pedia a suspensão, ou afastava. Também admito que essa tomada de posição possa fazer recair sobre ele, redobrar as suspeitas. Quero ouvir uma coisa grave e que dê origem a uma decisão curiosa do Supremo Tribunal de Justiça. É que há tempos um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, dirigindo-se a outro colega, disse a seguinte frase: SIC. Os membros do Conselho Superior da Magistratura são todos uns filhos da puta. SIC. O Supremo Tribunal de Justiça absolveu porque a conversa era privada. Sei mais, que o ouvido ainda dói. Sr. Bastonário, boa noite. Boa noite. Um abaixo-assinado para uma Assembleia Geral Extraordinária para o destituir. O senhor vai convocar a Assembleia Geral? Olha, a Ordem tem leis, tem regras, tem estatutos. Isso é absolutamente ilegal. Um bastonário, os membros eleitos da Ordem podem perder o mandato por 3 razões. Por impedimento permanente, por renúncia, por sofrerem uma sanção disciplinar superior à de advertência, que é a pena mínima. Portanto, são essas as 3 razões. O Estatuto não há destituições na Ordem dos Advogados. Há eleições, sim, não há destituições. Mas o senhor não quer convocar uma Assembleia Geral? Por um objetivo ilegal. Ilegal como? O senhor não respeita a vontade dos outros advogados? Porquê é que eles não respeitam a vontade de quem me elegeu? Eu fui eleito por quase 8.000 advogados e agora querem uma Assembleia Geral ao estilo de 75? De braço no ar? Para pôr em causa a legitimidade das decisões democráticas da maioria? E veja uma coisa. O que é que a reportagem apresentou ali? 4 pessoas. 4 pessoas. Foram 4 pessoas a acusarem-me e que por trás das quais estão outras 4 ou 5. Desculpe, eles são presidentes dos conselhos distritais. E eu sou bastonário. Há 5 conselhos distritais no continente. São eleitos. Há 7 presidentes do conselho e há 5. Há um na Madeira e nos Açores. E eu também fui eleito. Porquê é que eles querem influir a governação da Ordem? Acha que o Governo deve governar com os presidentes da Câmara? Posso lembrar-lhe uma coisa que o senhor disse às Vidas Alternativas a 31 de março, há um ano, 2008. Bate-me por ideias. Se os advogados aceitaram o meu programa, vou executá-lo. Se acharem que está mal, demitam-me. Convoquem uma Assembleia, deem-me um sinal que eu vou-me embora. Sim. Então, em que ficamos? É que a Assembleia é ilegal. Uma coisa há um ano. A Assembleia é ilegal, Maria Manuela. Não, eu estive a ler, os estatutos. Eles podem... mas isso é ilegal. O senhor é que convoca. É ilegal. Os advogados podem pedir. Desculpe lá dizer. Não se pode convocar uma Assembleia com um objeto ilegal. Porquê? Porque é que se convoca uma Assembleia? Mas pode ser o outro objeto. Desculpe, não pode... Os estatutos da Ordem. Como é que eu lhe posso explicar isto? Como é que eu lhe posso explicar isto? Eles quem não é jurista. Os estatutos da Ordem. Isso é ilegal. Os estatutos da Ordem, as propostas feitas, são uma competência exclusiva do Conselho Geral. O senhor não quer discutir com os outros advogados os estatutos da Ordem dos Advogados? Neste caso concreto, não quero discutir. E assumo isso politicamente. É um custo político que eu assumo. É uma decisão política. Escute, a competência é do Conselho Geral de propor alterações legislativas. Os estatutos é a coisa mais importante que regula a Ordem dos Advogados. Eu responderei por isso. Isto é uma opção política. Digam-me. Isso é absolutismo. Ouça, vocês podem chamar o que quiserem. Isto tudo são considerações políticas. A competência é do Conselho Geral. Eu podia fazer a farsa e a fraude... O Conselho Geral que tem quantas pessoas? É o senhor de 2 a 5 vice-presidentes. E mais 20. Sou eu e mais 20 pessoas. Neste caso até já são menos, já se demitiram. Já são menos. Mas eu podia fazer a fraude... 26 Manuela Neuroguedes. Eu podia fazer a fraude. Foram eleitos para isso. Quem representa o país não é o Governo. São os presidentes das câmaras. São os governadores civis. Desculpe lá. Vamos pôr as coisas. É a lei mais importante. É aquela que regula porque é que o Estatuto não tem uma norma a dizer que o bastonário deve ouvi-los? Mas o senhor não quer ouvir a classe? Eu ouço quando entendo e assumo o custo disso. Não me podem obrigar. Mas o custo é isto. Está bem? E eu assumo esse custo e responderei perante os advogados. Qual é o problema? Eu podia fazer... Escuta uma coisa. Responde como? Dizendo que não faz nenhum congresso extraordinário. Não é congresso extraordinário. Escuta uma coisa. Eu podia fazer a farsa... Uma Assembleia extraordinária. Peço desculpa. Eu podia fazer a farsa e